E a gente fala de saúde. A esclerose múltipla atinge mais mulheres do que homens no Brasil. A doença ataca o sistema nervoso central, provocando aí uma série de limitações à mobilidade do paciente. Apesar de não ter cura, a medicina oferece tratamentos capazes de estabilizar o quadro. Por isso, o quanto antes for feito o diagnóstico, menores serão as sequelas da doença. Seu Moisés e Dona Nilda estão casados há mais de 4 décadas. Mas logo no primeiro ano de união, ele começou a sentir os primeiros sintomas de um problema de saúde até então desconhecido. Ele perdeu os movimentos das pernas e teve a rotina transformada. Eu comecei a sentir dores e perda de tato e de movimento e coordenação, né? Aí foi progredindo, eu tentando melhorar por mim mesmo, né? E fui no médico, já estava bem adiantado, uma semana depois eu estava paralisado. Muda bastante coisa, porque você tem que ficar atento a tudo, né? A consultas, que é tudo eu que administro, né? Para os exames. Naquele momento, nem os médicos sabiam explicar o que estava acontecendo. Foram anos de idas e vindas em hospitais, cirurgias e muitos procedimentos. Mas a resposta só veio muito tempo depois. Foi em 2013, durante um novo surto, que Moisés, enfim, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. No oftalmologista que eu tinha que estar marcado, lá ele viu pelo fundo do olho o exame que ele fez, que eu estava com problema, mandou para o meu neurologista. E ele já me encaminhou na hora para o hospital de base. Fiquei internado lá e descobriram, depois de 17 dias mais ou menos, que eu tinha esclerose múltipla. Aí foi confirmado pela ressonância e comecei a fazer o tratamento. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, autoimune e crônica, que atinge o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. O paciente pode ter déficits sensitivos, motores, alterações de memória, equilíbrio, visão, quando tem acometimento nessa doença. A doença não tem cura, mas existem tratamentos eficazes que ajudam a reduzir os surtos, controlar os sintomas e retardar a progressão. A fisioterapia é um dos aliados nesse processo. Se a gente estabiliza a doença mais cedo, às vezes o paciente nem sequela tem. Então o paciente tem uma vida normal tratando tal. Então é importante um diagnóstico precoce. Mas a esclerose múltipla não significa dependência total, não. Muitas pessoas que foram diagnosticadas pela doença conseguem realizar tarefas do dia a dia de forma normal. O seu Moisés agora está comendo um bolo, tomando um café, mas tem coisas aqui da casa que é ele que cuida sozinho e muito bem, viu? Um exemplo disso é o Jardim de Seu Moisés, um verdadeiro refúgio pessoal. Mesmo utilizando cadeira de rodas, ele cuida das hortaliças com total autonomia e muita dedicação. E não para por aí. No processo de reabilitação, ele chegou a escrever um livro usando as próprias mãos. Um esforço que mostra: a esclerose é um desafio, mas não um limite. Quando começou a voltar minha mão, que voltou antes, começou primeiro, eu comecei a escrever como se fosse um treinamento. Aí comecei a lembrar de tudo que aconteceu comigo, foi fazer um livro. Eu sempre tive vontade de fazer um livro, sabe? E de repente isso foi uma oportunidade para mim ter uma história para contar. E fui contando o que me aconteceu. E aí terminei fazendo esse livro. Ei, seu José, que Deus o abençoe, que o senhor continue assim, lutando aí pela vida e sendo exemplo para muita gente.